Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo João, capítulo 18, a partir do verso de número 19, diz assim o texto. Então o sumo sacerdote interrogou a Jesus sobre seus discípulos e sua doutrina. Declarou-lhes Jesus: eu tenho falado francamente ao mundo. Ensinei frequentemente nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em segredo. Por que me interrogas? Pergunta àqueles que me ouviram o que lhes falei, eles bem sabem o que eu disse. Assim que Jesus disse isso, um dos guardas que ali estavam bateu-lhe fortemente no rosto com a palma da mão, dizendo: isso é maneira de responder ao sumo sacerdote? E Jesus respondeu ao guarda: se eu disse algo de mal, revela o mal. Mas se disse a verdade, por que me agrediste? Sendo assim, Anás mandou Jesus de mãos amarradas a Caifás, o sumo sacerdote. Enquanto isso, Pedro estava em pé, se aquecendo, quando alguém lhe perguntou: não és tu também um dos discípulos dele? Pedro nega, dizendo: não, eu não sou. Um dos criados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro havia decepado a orelha, perguntou: não te vi no olival com ele? Mais uma vez Pedro negou, e naquele exato momento um galo cantou. Então os judeus levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. E já estava amanhecendo, mas eles não entraram no pretório para evitar a contaminação cerimonial, pois desejavam comer a Páscoa. Assim Pilatos saiu para falar com eles e perguntou-lhes: que acusação trazeis contra esse homem? Responderam-lhe: se ele não fosse um malfeitor, não o teríamos entregado a ti. Entretanto, replicou-lhes Pilatos: levai-os vós mesmos e julgai-o conforme a vossa lei. Ao que lhe contestaram os judeus: mas nós não somos autorizados a matar ninguém. Isso ocorreu para que se cumprissem as palavras de Jesus, que havia dito, revelando o tipo de morte que estava para sofrer. Então Pilatos entregou novamente no pretório, chamou a Jesus e o interrogou-lhe: és tu o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: essa questão é tua, ou outros te falaram a meu respeito? Replicou-lhe Pilatos: porventura sou judeu? A tua própria gente e os chefes dos sacerdotes é que entregaram a mim. Que fizestes? Ao que lhe afirmou Jesus: meu reino não é desse mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora meu reino não é daqui. Contudo Pilatos lhe inquiriu: então tu és rei? Ao que lhe respondeu Jesus: tu dizes acertadamente que sou rei. Por essa causa eu nasci, para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que pertencem à verdade ouvem a minha voz. Então Pilatos questionou a Jesus: que é a verdade? E assim que disse isso, saiu de novo para onde estavam reunidos os judeus e disse-lhes: não encontrei qualquer falta neste homem. Entretanto, sei que é tradição entre vós que devo dar liberdade a um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Sendo assim, quereis que eu vos liberte o rei dos judeus? Então os judeus exclamaram outra vez, dizendo: não, esse homem não, mas sim Barrabás. Ora, Barrabás era um conhecido bandido. Sendo assim, Pilatos tomou a Jesus e o mandou flagelar. Os soldados traçaram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça de Jesus e ainda vestiram-no com uma capa de púrpura. Aproximavam-se dele e diziam: salve, rei dos judeus, e esbofeteavam seu rosto. Mais uma vez Pilatos saiu e afirmou aos judeus: vede, eu o trago à vossa presença para saberdes que não encontro neste homem motivo algum que eu possa condenar. Então, assim que Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse Pilatos ao povo: eis o homem. Ao verem-no, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Mas Pilatos contestou, dizendo: levai-os vós, outros, e crucificai-o, pois eu não encontro nele culpa alguma. Responderam-lhe os judeus: nós temos uma lei, e conforme essa lei, ele deve morrer pela blasfêmia de se declarar filho de Deus.
Entretanto, ao ouvir essa alegação, Pilatos ficou ainda mais atemorizado. E voltando para dentro do palácio, interrogou a Jesus: de onde vens tu? Todavia Jesus não lhe deu qualquer resposta. Então Pilatos o advertiu: tu negas a responder-me? Não sabes que eu tenho autoridade para te libertar e poder para te crucificar? Ao que Jesus lhe afirmou: não terias qualquer poder sobre mim, se não te fosse dado de cima. Por isso aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado ainda maior. Desse momento em diante, Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus o ameaçaram, exclamando: se deixares esse homem em liberdade, não és amigo de César, pois todo aquele que se faz rei é contra César. Quando Pilatos ouviu esse clamor dos judeus, trouxe Jesus para fora, no tribunal, e sentou-se do trono do juiz, em um lugar conhecido como pavimento de pedra, mas em aramaico, Gabatá. E esse era o dia da preparação, a sexta-feira da semana da Páscoa, por volta da hora sexta, quando então Pilatos declarou aos judeus: eis aqui o vosso rei. Eles, porém, exclamavam: a morte, crucifica-o. Então Pilatos lhes perguntou: devo crucificar o vosso rei? E os chefes dos sacerdotes lhe responderam: não temos rei, senão César. Diante disso, Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. Em seguida, os carrascos se apoderaram de Jesus e o levaram para fora. Essa é a palavra do Senhor, meus irmãos, um texto riquíssimo do apóstolo João, que pode ser também comparado e alargado em alguns detalhes nos evangelhos sinóticos de Mateus, de Marcos, de Lucas, e que eu desejo essa manhã que não seja só história, mas que crie contexto para a gente debater, sobretudo expanda mentes, corações, e que nos leve a uma reflexão profunda, como desafio para a gente materializar no chão da vida a nossa fé e a nossa experiência com Deus. No último dia 28 de junho, não sei se você acompanhou, o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados instaurou um processo contra o deputado Jair Bolsonaro, do PSC, para apurar se ele quebrou o decoro parlamentar ao fazer apologia na sessão que votava o impeachment da presidente Dilma Rousseff, ao coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, que é reconhecido pela justiça como torturador no período da ditadura militar. Eu confesso que nunca prestei muita atenção em Bolsonaro, que apesar de já estar há alguns mandatos na Câmara, ele nada fez de expressivo. Mas eu comecei a me interessar por ele a partir de suas declarações e pensamentos, sobretudo quando eu percebi que ele é um homem que tem articulado muito bem uma velha relação que une de forma muito perigosa o mundo político ao mundo religioso. Minhas impressões pessoais sobre as ideias de Bolsonaro se aliam com aqueles que lhe atribuem ser uma pessoa preconceituosa, racista, machista, xenofóbica, homofóbica, misógina, ou seja, ele, na minha percepção e no meu entendimento, é um indivíduo alinhado com o que de pior existe hoje em termos de ideologia. Representa o retrocesso, fundamentalismo, radicalidade, sanção pela força, tudo aquilo que eu imagino nós não devemos querer nos dias atuais. Agora, é surpreendente para mim que um indivíduo com uma ficha corrida dessa, seja desde o dia 2 de março do corrente, um parlamentar que está associado ao Partido Socialista Cristão, que é presidido pelo pastor Everaldo, aquele da campanha presidencial que nós tivemos a oportunidade de ouvir aí nos debates. E mais, ele não só foi recebido no partido, mas também foi oficializado
como pré-candidato à presidência da República em 2018, numa chapa que poderá ter como vice-presidente o deputado Marcos Feliciano. É uma chapa da pesada. Agora, diante de algo tão absurdo, resta a pergunta que não quer calar. Como é que uma pessoa que está tão distante dos valores do Evangelho e da mensagem de Jesus pode estar associada a um partido dito cristão? E, de fato, fica muito difícil entender essa estranha relação se a gente não compreender a fenomenologia que se esconde por trás dessa promíscua relação entre política e religião. Só para clarear um pouquinho aí as suas ideias, eu quero lhe lembrar que hoje existem cerca de 120 milhões de brasileiros em idade eleitoral. E eles são de esmagadora maioria de confissão cristã. E cerca de 32 milhões de evangélicos também aptos a votar. Um número que, só para você ter ideia, em relação às últimas eleições, significaria 2/3 dos votos que elegeu a presidente Dilma. Outros dados disponíveis já são, para mim, alarmantes. Pesquisa recente do IBOPE, no mês de abril, o pré-candidato Jair Bolsonaro atingiu a marca de 11% dos votos, com a menor taxa de rejeição entre os possíveis concorrentes ao Palácio do Planalto. Agora, você sabe de onde vem a maior parte desses 11% dos votos que já foram conquistados? Daqueles que se dizem cristãos. Um fenômeno correlato está acontecendo nos Estados Unidos, na campanha presidente da República, onde o candidato Donald Trump, que é assim uma versão melhorada do Bolsonaro, conta com o apoio de 22% dos evangélicos do país. E Trump está aí lutando na reta final com a Hillary Clinton para a disputa. Eu tenho só uma pergunta para você essa manhã. Por que a religião tem tanta atração pela política e vice-versa? E eu vou tentar ali responder. Porque ambas lidam com o poder. Uma com o poder humano, a outra com o poder divino. Ambas se prestam a manobrar e a explorar as pessoas. Ambas lidam com o ganho e com o acúmulo de dinheiro. Ambas precisam se utilizar da negociata, do tráfico de influência, dos conchavos, dos jogos de interesse, das trocas e favores de gaveta. E, obviamente, eu estou usando aqui uma linguagem que parece não abrir espaço para as exceções, mas nós sabemos que elas existem. Você quer ver como religião e política são amantes inseparáveis? Então, deixa eu fazer aqui uma análise ultra sintética dos últimos 20 séculos de cristianismo. Não foi o cristianismo que se aliou ao Império Romano e se constituiu por meio de conchavos, dogmas, confissões, da criação de santos, um aliado poderoso na manutenção da opressão e da hegemonia ditatorial? Século V, mais ou menos, ali da era cristã, quando o Império Romano cai, mas essa união começou no século III. Não foi o cristianismo que ajudou a desenvolver o feudalismo na Europa, em conluio com os ricos e com os políticos, achatando os seres humanos e se tornando grande promotor da escravidão, espoliando sonhos e esperanças? Não foi ele que fez guerras medievais em nome de Deus? Matou e destruiu tudo com o intuito de aumentar latifúndios e construir o reino dos homens ao invés do reino de Deus? Não foi o cristianismo que apoiou inquisições, genocídios, latrocínios, caça aos diferentes, mortandade aos que pensavam e criam de uma outra forma, e que impôs a fé, a força e a fórceps? Não foi também ele que queimou dos afetos, cesseou o saber e a ciência, aprisionou
a literatura em seus mosteiros, investiu pesadamente na ignorância, no medo, como forma de domínio e de controle. Também não foi em nome dele que se invadiu nações sob o pretexto da colonização, espoliou-se gentes, dilacerou-se culturas, massacrou-se índios, tudo em nome da ética capitalista que atribuía aos tais a gestão das riquezas da terra. Não foi também o cristianismo que apoiou regimes fascistas e nazistas na Europa, ditaduras militares na América Latina, sempre se aliando ao que de pior existiu em termos de proposição econômica, com fins escusos e em nome da ganância. E nesse brevíssimo resumo histórico, dá para ver como religião e política são forças extremamente poderosas, sobretudo quando elas trabalham juntas. Eu quero, essa manhã, a partir desse pouco que a gente colocou, lhe desafiar a gente a ir um pouco além, abrir a cabeça, olhar o cenário mais amplo, ter coragem de mexer nessas questões e olhar para os processos do mundo religioso brasileiro e entender melhor o que está acontecendo. Meu desejo é que você discirna, que você aprenda e que, quem sabe, possa até se precaver e se tornar um colaborador para trazer luz nas trevas nas quais muitos estão mergulhados, se tornando massa de manobra na mão de gente muito perversa. Mas eu não queria fazer isso sem antes lhe convidar a um momento de oração. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Meu Pai, nós viemos a essa casa, que nós fazemos uma casa de oração, e que assim se constitui porque tem gente de coração, de carne, de osso e de sangue aqui, disposta a celebrar a festa do perdão nesse tempo, a entender melhor a Tua palavra e, alimentando-se dela, sair por essas portas para fazer diferença no mundo com medo de amar, no mundo louco que agoniza em desespero diante de tantas questões, da desumanização do próprio ser humano, da desensibilização de uma sociedade movida por coisas, pela cultura da imagem. É nesse tempo que nós, como igreja, somos desafiados, Senhor, a mudar realidades perversas, a entrar nos guetos e nos bolsões de pobreza, a nos constituirmos arautos da justiça e profetas que denunciam o descaso, o engodo, a transação fortuita, a negociata feita debaixo da mesa. Queremos ser gente do bem e da paz, mensageiros do Evangelho e da mensagem que reconcilia o homem com Deus. Dá-nos, Senhor, então, essa graça, no nome de Jesus. Amém. Esse era um tema para fazer um congresso. Que pena que a gente só tem um pouco mais de uma hora para discutir ele. Mas eu quero convidar você a voltar para Jerusalém, naquela quinta-feira da semana da Páscoa, à noite, onde Jesus viverá os seus últimos momentos antes de ser julgado, depois torturado e, na sequência, crucificado e morto. O texto de João nos revela alguns detalhes que passam aparentemente despercebidos na narrativa de Lucas e de Mateus, que são aquelas mais robustas, e por isso eu me apoiei nesse texto para a gente conversar um pouco. Jesus foi assassinado, vítima de um julgamento fraudulento, feito num dia no qual não se podia julgar ninguém, uma sentença que foi dada por uma câmara de políticos religiosos, que o sentenciou na calada da noite, sem oportunidade de defesa, arregimentando uma série de testemunhas fraudulentas, conduzindo as autoridades do Supremo Tribunal
de Israel, que eram os sumos sacerdotes, num lugar onde ele já foi agredido e condenado, sem qualquer possibilidade de apresentar as suas razões e os seus motivos. Pela manhã, já na sexta-feira, ele é conduzido, manietado, para a presença do governador da província da Judéia, representante do Império Romano, que domina esse mundo e que tem a autoridade de julgá-lo. Esse é o contexto desse texto, que nos mostra dois personagens que, na verdade, representam dois mundos, representam duas potestades espirituais, a saber, Caifás, sumo sacerdote do Sinédrio de Israel, e a figura histórica de Pôncio Pilatos, como esse governante romano instaurado ali naquele barril de pólvora que era a Palestina. E curioso que 2000 anos se passam e aquele lugar ainda continua sendo um lugar hostil, de muitas guerras, de muito conflito, de muito ódio, de muita vingança, de muita morte. O Sinédrio em Israel, segundo os teólogos e biblicistas mais competentes, surgiu aproximadamente 600 ou 700 anos antes desse texto, ali por volta do exílio persa, quando a figura do Estado sucumbe pelas invasões babilônicas, o povo é desterrado e levado para o exílio, e aí duas coisas importantíssimas em Israel, elas sucumbem. Uma é o templo, que representava então essa esfera do poder espiritual, do Deus que guarda e que cuida de Israel, que é completamente arrasado. A outra figura do rei, que é essa figura política que também é destronado. O rei Zedequias é exposto na frente de toda a sua população, ferido nos olhos, fica cego, despido das suas roupas e levado como escravo. Portanto, na Babilônia nem tem templo, nem tem rei. E aí surge a necessidade de se criar instâncias para cobrir essas lacunas. O templo vira a sinagoga e o rei vira o sinédrio. O sinédrio é uma espécie de parlamento. E com o passar dos anos, esse sinédrio vai se aprimorando, vai se tornando uma instância robusta que faz essa união da religião com a política, que em Israel sempre foi uma coisa extremamente comum. Portanto, nos dias de Jesus, esse sinédrio já está bastante aperfeiçoado. Ele é composto por 71 membros anciãos, dos quais um deles é o sumo sacerdote, seria assim uma espécie de primeiro-ministro. Nesse contexto de Israel nos dias de Jesus, nós temos a figura folclórica de Herodes, que é um rei bobo, uma personagem só decorativa, como uma rainha da Inglaterra. E nós temos então essa instância do sinédrio, um sinédrio composto por múltiplas feições, que representa expressões do povo. Então aqui você tem a seita dos saduceus, você tem a seita dos fariseus, você tem representantes da aristocracia de Israel e você tem a casta dos sacerdotes. Outros partidos eram minoria no sinédrio, não eram representativos, mas essencialmente eles eram compostos desses personagens. E o sinédrio se torna essa instância com muito poder. Ele tem tanto poder político, porque ele julga questões civis, e ele é uma espécie de Supremo Tribunal, porque haviam outros tribunais menores que faziam julgamentos, mas que eventualmente um determinado julgamento podia subir a essa instância. E ele também é um tribunal religioso, porque ele é o guardião dos costumes, dos valores, das crenças do povo de Israel que estão contidos na Torá
que são os 5 primeiros livros do Velho Testamento, e no Talmud, que são as tradições dos anciãos que vão se acrescentando e virando dogma e doutrina a partir da experiência do sagrado na história do povo. Então, é mais ou menos esse o contexto do Sinédrio. E esse Sinédrio é quem regulamenta a vida em sociedade ali em Israel. Ele ficava em Jerusalém, tinha uma influência muito grande na Judéia, mas as suas determinações chegavam à Galileia, que ficava no norte, e algumas poucas decisões tinham influência sobre a área de Samaria, que era habitada por samaritanos. A segunda instância que o texto fala é a figura de Pilatos. Pilatos é um governante daquela religião, é um homem da confiança de César, que é o imperador, e é bom a gente lembrar que a figura de César representa a figura de Deus. César Augusto, César o divino. César, para os romanos, é Deus. E Pilatos é enviado para fazer a gestão daquele barril de pólvora. E assim é porque haviam sucessivos levantes entre os judeus, de seitas de extrema direita, como os sicários e os zelotes, que eram pessoas violentas, que queriam a todo custo fazer a libertação, promover, por intermédio da força, a libertação de Israel do jugo romano. Essas revoltas haviam acontecido ali no período intertestamentário, entre o Velho e o Novo Testamento, a revolta dos Macabeus. Portanto, ainda existiam ecos muito fortes no inconsciente coletivo da nação, com essa ideia da libertação e a desejo que é gestado no coração do judeu é que o Messias seja esse indivíduo que reúne em si mesmo aspectos políticos e religiosos para promover a libertação de Israel. Pilatos, então, é um homem que governa com mão de ferro. Ele é parte de um império que domina o mundo, e o romano tem na sua visão, na sua cosmovisão de conquista, aquela ideia de conceder aos povos que são subjugados uma certa liberdade. Não era como, por exemplo, os persas, que davam liberdade total de culto. Eles mantinham algumas questões sob o seu exclusivo controle, inclusive os casos de condenação que sentenciavam o indivíduo à morte, por exemplo. Mas o império permitia uma certa liberdade, por isso a presença de Herodes como esse pirilampo aloprado, que nada fazia, mas mantinha-se aquela ideia de que o povo tem um rei. E também por isso essa concessão de haver uma instância política, que é o Sinédrio, que acumula essa também pretensão religiosa, uma câmara que legisla questão que são muito próprias do povo. E há então ali um conluio, há uma convivência pseudo-pacífica, há um jogo de interesses, há uma subserviência que é planejada, há uma colaboração velada, porque ambos têm interesses semelhantes. E o império, obviamente, vive da taxação, ele vive do tributo, ele vive da arrecadação de grana. E toda a atividade em Israel é taxada, e a taxa não é brinquedo. Se você reclama aí do imposto que você paga, calcula-se que o imposto do judeu era uma coisa assim tão asfixiante que, se comparado aos nossos dias, se tornaria assim um brinquedo de criança. Portanto, esse é o panorama, esse é o contexto desse mundo no qual Jesus está, e esse é o pano de fundo dessa cena que nós acabamos de ler há pouco, para que você se situe. E o que é que ela revela para nós? Olha, numa leitura apressada, ela não revela nada. Ela apenas nos dá a narrativa de uma história que nós já vimos muitas vezes,
que nós já lemos, que nós ouvimos. Nós somos o maior país cristão do mundo, não obstante sermos um país com a mais alta taxa de juros, sermos um país com uma das maiores taxas de inflação, sermos um país com as maiores desigualdades, sermos um país onde o número de execuções e assassinatos beira uma guerra civil, mas nós somos um país dito cristão. E quando nós fazemos leituras de textos como esse, nós às vezes não nos apercebemos das singularidades que ele nos apresenta. E aqui, perfeitamente, é possível a gente identificar aqui algumas questões que fazem essa relação extremamente promíscua, esse caso que sempre existiu entre política e religião, se sobressair com algumas arquetipias, ou seja, há pontos na mensagem que nos revela como essas questões são recorrentes na história humana. Como alguns pontos aqui são repetitivos e se retratam e se encarnam em diversos recortes de mundo na história da humanidade, sobretudo nesses últimos 20 séculos do Ocidente, dito cristão. E eu quero, essa manhã, fazer uma ponte entre o texto e a situação na qual nós estamos vivendo hoje, sobretudo no panorama religioso. Quem sabe, você analisando isso de forma crua, sincera, honesta, verdadeira, desprovido de paixões e de emoções e de ideologias, você possa essa manhã entender o fenômeno que acontece diante dos nossos olhos e se tornar um desarticulador, se tornar um denunciador da vergonha do que está acontecendo. Eu quero lhe chamar a retornar ao texto, se você desejar. A mensagem é expositiva e quero fazer a transposição das realidades arquetípicas da narração de João para os nossos dias, lhe mostrando 4 questões prementes que sempre acontecem quando a religião inventa de se casar com a política. A primeira dessas questões é uma alienação quanto às dinâmicas da vida. Está aí no verso 20 do capítulo 18, diz assim o texto: declarou-lhes Jesus: eu tenho falado francamente ao mundo, ensinei frequentemente nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disso em segredo. Primeira coisa que eu quero lhe dizer, que acontece como fenomenologia dessa relação promíscua de religião com política, é que ela é uma promotora da alienação dos indivíduos quanto às dinâmicas próprias da vida. Jesus está aqui sendo inquirido e ele diz: olha, tudo que eu falei, tudo que eu ensinei, tudo que eu debati, tudo que eu encarnei como verdade no chão de cada dia foi feito às claras. Eu ensinei isso nas sinagogas, que eram as casas de ensino dos judeus e que existiam em todo aquele território. Mas também fiz isso abertamente no templo, que é esse centro de convergência da religião, é essa estatal religiosa que se presta a ser esse lugar sincrético onde política e religião se deitam na mesma cama com os mesmos objetivos, porque o templo, na verdade, ele simbolizava uma máquina de produção de riquezas, de recursos, e era um grande incentivador da economia da cidade de Jerusalém e de todas as circunvizinhanças, numa cadeia produtiva complexa que fazia com que aquela engrenagem rodasse. Jesus disse: olha, tudo que eu tenho ensinado, feito, conversado, falado, está às claras, todo mundo sabe que a minha proposição é outra. O modo de vida ao qual eu convido as pessoas é outro, ele não tem nada a ver
com essa religião perversa, caduca, essa religião asfixiante, esse tipo de viver condicionado às regras e às etiquetas que vocês criaram, esse ascetismo grego repaginado para o mundo judeu, que torna, então, o indivíduo um refém das práticas miméticas desse tipo de religião que convida o sujeito a se submeter a uma cartilha de comportamentos, de regras, que produz manequins, quando muito, descerebrados. Jesus disse: eu não tenho nada a ver com isso. Pelo contrário, se você ler o Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, você vai ver Jesus destruindo toda a estrutura dessa religiosidade falsa, e dizendo: ouvistes o que foi dito, e aí ele cita a Torá, e na sequência ele diz: eu porém vos digo, e ele ressignifica tudo aquilo. Jesus tem atitudes que são impensáveis, porque Jesus é um homem que senta na mesa para comer com publicanos, que são as figuras mais execradas daquele tempo. Seria sentar hoje ali no Rio Mar, na praça da alimentação, para comer com um transexual vestido a caráter, tá certo? Jesus é esse homem que entra na casa de pecador, e é um cara que come sem lavar as mãos. Jesus toca em leproso, que é uma coisa impensável para o judeu e que tornaria ele totalmente impuro para o culto. Jesus é esse homem que não se furta de conversar com mulheres, e era vergonhoso para o judeu conversar com uma mulher em público. Jesus é esse homem que faz a denúncia da hipocrisia e da falsidade, daquela religiosidade de aparência, que se traveste de piedade, mas que carrega no seu íntimo um juízo que é sempre precipitado em relação ao outro, condenando sempre o outro ao inferno e ao distanciamento de Deus, por não seguir essa ou aquela cartilha. Jesus é esse homem na contramão. Jesus é esse homem no contrafluxo. Jesus é do contra. Jesus é subversivo, e é por isso que há uma trama para matá-lo, porque ele destoa, ele é incômodo, ele é inconveniente, as suas proposições são loucas, ele é um indivíduo que destoa muito daquele padrão estereotipado que já estava posto. Portanto, a primeira coisa que eu quero lhe dizer que esse casamento de política e religião promove é uma alienação quanto às dinâmicas da vida. E agora eu quero puxar para o nosso tempo. Deixa eu lhe dizer uma coisa, meu irmão. Quanto mais religião, mais separação do mundo. E aqui entenda mundo como sistema, como ambiente onde a vida acontece. É o que eu chamo de neoplatonismo embalado para consumo. O que é o neoplatonismo? Vocês já estão acostumados a me ouvir falar sobre isso. É uma doutrina grega que se converteu ao cristianismo ali pelo século II, através de um filósofo cristão chamado Plotino, e que é depois extremamente difundida por Agostinho e entra por toda a Idade Média, onde as realidades espirituais estão no mundo superior e as realidades materiais estão no mundo inferior. E esses mundos não se tocam, eles não se conversam, e, portanto, quanto mais sublimado, quanto mais amputado da vida, quanto mais separado das realidades humanas, quanto mais distante do convívio natural, quanto mais cerceado do contato com os dramas da vida debaixo do sol é o indivíduo, mais espiritual ele se torna. É justamente o que Jesus está denunciando quando está sendo inquirido pelo representante, o artífice da religião de Israel, que é o sumo sacerdote Caifás. Ele está dizendo: olha, tudo que eu falei a céu aberto, todo mundo viu, todo mundo entendeu, porque eu não tenho nada a ver com essa religião que vocês propõem. Esse fenômeno de separar o sujeito da realidade da vida é uma das forças, é um dos motores que fazem com que a religião cresça tanto. E ora, nós sabemos que é uma das funções da igreja pregar um tipo de mensagem que vai tirando você da realidade da vida. Vai suprimindo de você todo o apreço pela arte, pela cultura,
vai afastando você de um entendimento da política, da economia, você vai se tornando um indivíduo descerebrado. Você vai entrando num processo de alienação religiosa tão violento que vai perdendo a sua capacidade de pensar, a sua capacidade de escolher e a sua capacidade de discernir. E, obviamente, isso tem um propósito, isso tem um objetivo, e isso traz muita vantagem, e você precisa entender essa manhã para quem. Karl Barth dizia que o cristão, ao sair todo dia de manhã para o trabalho, deveria levar a Bíblia numa mão e o jornal do dia na outra. Que pena que aqueles que se dizem cristãos não conseguem sequer interpretar o jornal do dia, quanto mais interpretar as Escrituras. Nós vivemos em meio a uma geração de pessoas completamente cegas, incapazes de fazer suas próprias escolhas e de olhar para as Escrituras com o olhar de Jesus, tendo nele a chave de interpretação que torna capaz a gente viver as proposições do Evangelho. Que desgraça nós vivemos, num tempo onde as pessoas se tornaram bonecos de série sendo produzidos na igreja indústria, que vai alterando a consciência das pessoas e sempre afastando-as da realidade da vida. Por isso que o sujeito dito religioso é sempre um sujeito semi-ignorante. Ele só sabe falar de religião, o assunto dele é religião. Ele não se mistura com nenhum outro tipo de conhecimento ou de saber. O círculo de amizade dele são as pessoas da religião. Ele já não tem mais nem convívio familiar, porque são pessoas do mundo, elas ainda não chegaram nesse nirvana espiritual, não atingiram esse processo de elevação gnóstico que possa permiti-los conviver com gente que não tem o pedigree espiritual deles. Isso é uma tragédia, isso é uma desgraça. Enquanto Jesus nos desafia a ser sal e nos misturarmos com o alimento da terra para dar sabor, enquanto Jesus nos chama a ser luz para entrar nos ambientes onde as trevas imperam e trazer alguma consciência da bondade de Deus que se estende ao homem, nós nos trancamos em nossos templos, em nossas catedrais, nos nossos mosteiros e vivemos uma realidade que nos separou para um estágio, um platô mais elevado, e o mundo que se dane. A agenda do alienado espiritual, provocada por esse conluio entre política e religião, é a agenda dos programas da denominação. O sujeito não vai no teatro, ele não pode assistir um show, ele não pode ir num barzinho tomar uma cerveja, ele não pode ir no campo de futebol, ele não pode fazer nenhum tipo de programação que não seja a programação da agenda, do menu e do cardápio da sua igrejola. E a igreja sabe fazer programa, viu, meu irmão? Se tem um negócio que a igreja sabe fazer, é programação para lhe entreter e deixar você preso a uma agenda que confina você a um tipo de informação e conteúdo único e exclusivamente de caráter religioso. E aí o sujeito não pode mais fazer nada, ele não investe mais na profissão, ele não investe mais nos estudos, porque agora ele ficou confinado a esse mundo na falácia, no engodo, no sofisma de que ele, vivendo assim, está agradando a Deus e, portanto, Deus irá abençoá-lo. A religião produz o que eu chamo de apagão intelectual. O sujeito se torna uma pessoa incapacitada de fazer qualquer análise, de tomar qualquer decisão, e aí ele passa a ser manobrado por aqueles que detêm o conhecimento ou o suposto poder imantado de serem esses representantes de Deus na terra, que é um tópico que eu vou falar aqui mais na frente. A religião provoca isso. Esse é um fenômeno. Essa descerebração do indivíduo, esse apagão intelectual, esse cerceamento do contato com a vida, essas amputações que impedem você de experimentar as realidades que são pertinentes e prementes ao nosso tempo, de tornar você esse indivíduo inacessível, de fazer de você a palmatória do mundo, de constituir você a régua de medição dos outros. Esse é um fenômeno
Jesus vem contra tudo isso, denuncia tudo isso, e quando está sendo confrontado pelo sumo sacerdote, disse: olha, o meu modelo foi exposto com muita clareza, com muita franqueza, e o que eu quero lhe dizer é que ele não tem nada a ver com aquilo que vocês pregam, com aquilo que vocês ensinam e com aquilo que vocês dizem viver. Segunda coisa que eu quero lhe mostrar como um fenômeno proveniente dessa relação perigosa é a escravização à cultura do sobrenatural. Veja aí versos de número 35 e 36 do capítulo 18. Replicou-lhe Pilatos: porventura sou eu judeu? A tua própria gente e os chefes dos sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizestes? Ao que lhe afirmou Jesus: meu reino não é desse mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem, mas agora, meu reino não é daqui. Que Jesus já está fora da instância religiosa de Caifás, já foi levado à potestade política, a figura de Pilatos. Pilatos está conversando com ele, é uma conversa muito punk, porque quanto mais Pilatos conversa com Jesus, mais ele se convence que Jesus é inocente, e mais ele se atemoriza, porque as palavras de Jesus são como setas pontiagudas que vão rasgando o coração, que é uma pedreira daquele homem. Na narrativa, se não me engano, de Mateus, a mulher de Pilatos diz: não te envolvas com esse justo, porque eu sonhei com ele essa noite e foi um sonho angustiante. Pilatos vai se cercando de um temor e ele vai cada vez tomando consciência de que ele não está diante de um agitador, ele não está na presença de um baderneiro, ele não está conversando com um anarquista, ele não é uma autoridade que está ali lidando com um chefe de uma seita, ele não está ali diante de um terrorista, ele está diante do Filho de Deus. E Jesus diz para ele: olha, o meu reino não é desse mundo. As coisas que eu fiz, inclusive, não são coisas desse mundo, porque Pilatos pergunta: o que foi que você fez? Qual é o seu pecado? Por que você gerou tanto desconforto? O que foi que você produziu que gerou tanta inquietação? Que mal você produziu para essa sociedade dos velhinhos de Israel, que é essa associação, é essa confraria dessa moçada do Sinédrio, que quer fazer com que as coisas se eternizem, porque esse é um jogo em que todo mundo ganha. O Sinédrio não queria um sujeito como Jesus. E por que não queria? Porque Jesus é um homem que a sua fala condiz com a sua existência. Por isso o povo dizia: ele fala como quem tem autoridade. E Jesus é um homem que tem na sua história de pregação, quando ele se revela ali por volta dos 30 anos, 3 anos que são marcados por muitas realizações extraordinárias. Jesus não só acolhe as pessoas, e Jesus não só pacifica corações, Jesus não só ensina verdades que são essenciais à existência do ser humano, Jesus não só é um homem que denuncia a injustiça, que entra nos bolsões de pobreza, que traz a realidade e a necessidade de um olhar atento ao pobre, à viúva, ao esquecido, ao excluído, ao necessitado, porque em diversas situações Jesus nos chama a essa responsabilidade, mostrando que o Evangelho não é só uma crença metafísica, que produz uma elevação e uma excitação espiritual, mas nos desafia a materializar essa fé nas questões tangentes da vida, como por exemplo no episódio de Betsaida, onde tem uma multidão de gente faminta, e Jesus havia pregado, e os discípulos disseram: está bom, despede a moçada, porque tu já pregou, nossa parte é só essa, lidar com o mundo espiritual. Você já orou, as pessoas já foram curadas, já levantaram a mão, já disseram que querem, já foram batizados, agora vamos embora. E aí Jesus disse: eles estão com fome, não tem nem onde comer. E os discípulos disseram: o que a gente vai fazer para alimentar essa gente? A gente não tem o que fazer. E aí Jesus disse: deem vocês de comer a eles.
E esse é um texto fortíssimo, porque revela a responsabilidade que nós temos como seus discípulos de promover um evangelho que não só restaure o homem na sua condição espiritual, mas que restaure o homem na sua condição existencial. Não dá para você falar de salvação para um cara que está morrendo de fome numa favela, amputado de tudo, desprestigiado de tudo, sem saneamento, sem educação, sem saúde, sem justiça, sem oportunidade, sem trabalho. Portanto, eu quero lhe dizer que Jesus é esse homem que nos seus dias, ele revela manifestações sobrenaturais do poder de Deus. Aleijados foram curados, cegos, inclusive de nascença, recobraram a visão. Surdos voltaram a ouvir, endemoniados foram libertos. Todo tipo de enfermidade, dizem os textos dos evangelhos, as pessoas vinham a ele e eram curadas. Mortos ressuscitaram. Realizações e fenômenos extraordinários, como a multiplicação dos pães, como o episódio dele andando sobre as águas do mar da Galileia. Portanto, Jesus é um homem que tem no seu caminhar a marca de demonstrações do poder e da glória de Deus. Ele é um homem que usa o sobrenatural para alcançar e abençoar e cuidar das pessoas. Mas esse não é o ponto central do seu chamado e do seu ministério. Quando Nicodemos procura Jesus na calada da noite e diz: mestre, eu fiquei impressionado com o que tu fizeste. E eu quero te dizer mais, ninguém pode fazer isso se não vier da parte de Deus. Jesus olhou para ele e disse: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Porque o sinal do reino de Deus não é milagre, Nicodemos. O sinal do reino de Deus é uma transformação de consciência. Acontece do lado de dentro, não do lado de fora. O que reverbera para fora é consequência do que aconteceu nos ambientes interiores. O apóstolo Paulo diz aos coríntios que nunca usou com eles uma linguagem elaborada, que não usou os recursos da retórica grega, da lógica aristotélica, mas que a sua pregação consistiu em demonstrações de poder. Portanto, o sobrenatural é algo que acompanha a vida daqueles que caminham com o Senhor. E Pilatos está inquirindo Jesus, dizendo: o que foi que você fez para ter uma repercussão tão grande? Que coisas você realizou para gerar tanto ódio nessa gente? E aí Jesus disse: é porque o meu reino não é desse mundo. E as coisas que eu faço também não estão na agenda desse mundo. Também não fazem parte das prioridades desse mundo. Portanto, eu queria agora transpor isso para as nossas vidas e para a nossa realidade, porque o sobrenatural é esse mecanismo que escraviza as pessoas. E aqui, no nosso tempo, ele é usado da maneira mais perversa possível. Ora, essas questões metafísicas, ou seja, é a política do que eu digo, quanto mais espiritual, melhor, é uma fé que aponta exclusivamente para a experimentação do sagrado nessas realizações de natureza extraordinária. É a religião que escraviza você única e exclusivamente ao fantasioso. Olha, o que nós mais vemos nos nossos dias são esse tipo de anúncio, de mensagem, de culto que promove uma histeria coletiva, que é o promotor da catarse, que é o promotor do espetáculo, é o demônio rosnando e se arrastando pelo chão e sendo subjugado pelo poder extraordinário do exorcista, do bispo, que se torna quase uma figura midiática, uma figura totêmica, esse cara que faz com que as manifestações espirituais sejam diminuídas ao ponto de rastejar no palco. Sobrenatural sendo utilizado para servir os interesses das pessoas. É uma espiritualidade mágica, é o culto do poder, é você ir atrás dessa divindade que opera um pirlim-pim-pim e que faz ali um salamaleque para mudar dramas profundos da existência. É o Deus que é buscado para resolver o problema financeiro, é o Deus que é buscado para desenvolver uma espiritualidade que consegue reverter a ação na justiça. É a divindade que pode fazer com que
o meu emprego que não sai possa destravar, que a minha dívida com a operadora de cartão de crédito seja sanada. É uma espiritualidade bombástica, que promove sempre esse espetáculo, e pode ver que nesses ambientes sempre há muita histeria, há muita gente caindo, há muitos, entre aspas, dons sendo distribuídos, e aí você vai ver que há muitos carismas, mas quase nenhum caráter. Há muitas manifestações pseudo-sobrenaturais, mas há pouco comprometimento com a ética e com a justiça. E olha, meu irmão, onde há avivamento, que só produz manifestações esotéricas, não se desdobra na ética e na justiça, eu posso lhe dizer que ali não há nada que tenha a ver com manifestação do Espírito de Deus, mas apenas com manipulações de camadas espirituais. E posso ainda lhe dizer mais, boa parte daquilo é promovida pelo diabo, porque o diabo gosta de espetáculo, o diabo gosta de catarse, e o diabo pode produzir milagres, se você não sabe. O diabo pode fazer coisas que assustam as pessoas. Os magos do Egito transformaram a vara numa cobra e fizeram as mágicas que podiam para se tentar fazer frente a Moisés. Mas Moisés não falava de si mesmo, ele representava o Deus de toda a terra. E eles não puderam nunca simular aquilo que Deus havia determinado em fazer. Os cultos de mistério egípcios produziam coisas extraordinárias. Quem tem experiências com religiões de matriz africana e oriental sabem que fenômenos espirituais acontecem. E isso não tem qualquer ligação com Deus. Porque Deus não está preocupado na promoção de milagres, nem na industrialização do espetaculoso, da pirotecnia. Deus não tem nenhum compromisso com essas coisas. Isso são manifestações que acontecem sim, se desdobram na fé daquele que crê, sim, se manifestam sim, mas não é o motor, não é o dínamo, não é o centro das atenções, porque o que o Senhor nos convida é a viver o amor. Ainda que eu tenha todos os dons de profetizar e conheça toda a ciência e todos os mistérios, se eu não tiver amor, nada disso vai aproveitar. Portanto, quando Pilatos faz essa inquisição de Jesus, tentando compreender que coisas tão extraordinárias são essas que ele faz, que desperta o interesse e a atenção da Suprema Corte de Israel, ele diz: meu reino não é desse mundo, as coisas que eu faço também não são desse mundo. E sim, o sobrenatural acontece na vida daqueles que creem, mas não da forma como ele é utilizado. Hoje esses efeitos e essas manifestações sobrenaturais são usadas como um chamariz, é um anzol de pesca-peixe, é uma espiritualidade cativa ao mágico, ao transcendente, ao espetaculoso. É uma espiritualidade que propõe a resolução fácil dos problemas, porque Deus vai intervir com mão poderosa e vai fazer uma mudança imediata, instantânea de todos os seus problemas. E o sujeito vai atrás desse tipo de coisa e se vicia nesse jogo de poder e se torna um escravo da ilusão, e o seu coração passa a ser possuído por essa necessidade da catarse e do absurdo. E isso nada promove que seja promotor da saúde e que indique algo que possa se desdobrar para o bem na nossa vida. Terceira coisa que acontece nessa estranha relação de política com religião é uma conformação com a miséria. Veja aí os versos 10 e 11 do capítulo 19. Então Pilatos o advertiu: tu te negas a responder-me? Não sabes que eu tenho autoridade para te libertar e poder para te crucificar? Ao que Jesus lhe afirmou: não terias qualquer poder sobre mim, se não te fosse dado de cima. Por isso aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado ainda maior. Ainda na conversa de Jesus com Pilatos, Jesus não está disposto a fazer daquilo um espetáculo, nem tampouco ele quer dissuadir Pilatos a não crucificá-lo, porque ele sabia que ele havia vindo para aquela hora, e ele sabia que a cruz era o seu destino, e ele sabia que não havia como fugir dela.
E, portanto, ele já não está mais disposto a falar, porque Pilatos está a ponto de convencer-se e de não executar aquela sentença. E aí Pilatos disse: você está se negando a me responder? Você sabe com o que você está falando? Pilatos, eu acho que ela tinha um pé aqui no Brasil, ele tinha algum parentesco com um brasileiro, que a primeira coisa, quando Jesus se negou a conversar com ele, Pilatos deu logo uma carteirada: você sabe com quem você está falando, cabra? Eu sou Pilatos, rapaz, eu tenho poder para condenar você e tenho poder para libertar você. Jesus disse: você não tem poder nenhum, você tem uma ilusão de poder. Você pensa que manda, mas você é só um peão num jogo de marionetes. E aí eu queria lhe lembrar que, obviamente, o Império Romano tinha poder. Ele tinha um poder temporal, ele tinha um poder terreno, ele tinha um poder de domínio, ele tinha um poder de escravizar, ele tinha um poder de explorar, ele tinha o poder de manietar, de manipular, de marionetar. Sim, esse poder ele tinha, e ele fazia isso com maestria. Ele esmagava, ele taxava, ele tornava a vida quase impossível, ele impedia a distribuição de renda, ele privilegiava as elites, ele dava sempre poder à aristocracia, ele dava concessões aos seus pactos, aos seus interesses de natureza religiosa, mas a população era esmagada. As pessoas viviam sem qualquer possibilidade de ter o mínimo de dignidade. Quando Jesus vai a Galileia e começa a visitar aquelas pequenas cidades, ele se depara com a miséria extrema, ele se depara com a exclusão extrema, ele se depara com pessoas que estão existindo sem qualquer possibilidade, sem qualquer alternativa. É gente que caminha para a morte todo dia. Ai, como isso é parecido com os nossos dias. E como a religião se utiliza desses pressupostos para produzir o que eu chamo uma conformação com a miséria. Porque ali o que é que você tinha? Você tinha um sinédrio que vivia na opulência, você tinha uma elite sacerdotal que vivia na opulência, você tem uma aristocracia que está vivendo na opulência, você tem os partidos e os seus representantes vivendo na opulência e o povo vivendo na miséria. E aquilo era interessante, e aquilo era conveniente, e por isso não queria que ninguém mexesse naquilo. Por isso, quando Jesus chega denunciando a fome, a injustiça, quando Jesus chega denunciando a manipulação, o comércio, o tráfico de influência, a subserviência que é pseudo, envolvida com aspectos necessários àquela cultura, as pessoas dizem: cara, vamos matar logo esse sujeito, ele quer quebrar o nosso esquema, ele quer desarticular o nosso ganha-pão, ele quer tirar a nossa mamata. Qualquer coisa parecida com o Congresso nos nossos dias é mera coincidência. Qualquer coisa que seja parecida, porque isso aqui é arquetípico, meu irmão. Apesar de estar 2000 anos da gente, isso aqui se repetiu na história humana sempre. É o mesmo fenômeno repaginado. E para essa gente era interessante que aquele povo continuasse vivendo na miséria, na ignorância, no cerceamento, na escravização, na manipulação, na desgraça, no desterro. Era conveniente, e aquilo fazia com que aquela engrenagem funcionasse. E como isso acontece também nos nossos dias. Que o religioso, ele é ensinado o quê? Que a vida aqui na terra é uma experiência de renúncia e de sofrimento. Foi que a Igreja Católica pregou na Idade Medieval todo o tempo. Para os famintos e os miseráveis. Não, a vida aqui é assim mesmo, não precisa você ler, não precisa você estudar, se é pobre, miserável, vai morrer pobre, miserável, porque o que há de bom virá na eternidade, o que há de bom virá o depois, o que há de bom virá no paraíso. Aqui é sofrimento, meu amigo, aqui é só isso que você tem. Esse ciclo vai se quebrar com a reforma protestante, porque aí vai vir a doutrina de Calvino dizendo que não, que a prosperidade é um sinal da glória de Deus. Aí vem a Revolução Industrial, aí os países de matriz protestante começam a prosperar, e aí há um pouco de contrabalança dessa cosmovisão religiosa. Mas, na sua esmagadora maioria, a religião sempre produz o que eu chamo de anestesiamento existencial, ou seja, se conforme, meu amigo, aqui é assim mesmo. A alegria, os benefícios, as coisas maravilhosas você vai desfrutar na Nova Jerusalém, você vai andar em ruas de ouro, mas aqui você vai andar no calçamento todo esburacado, mesmo pagando IPVA.
Não se iluda não, o negócio bom é depois, aqui você vai comer miséria mesmo, o resto de pão velho. Aqui você vai ver sem saneamento, sem escola, sem educação, sem justiça, sem saúde, sem nada. Mas aguarde, meu irmão, sofra um pouquinho na eternidade e você vai ter as melhores coisas da terra. E vai sendo produzido no indivíduo essa cultura da letargia existencial. A cultura da subserviência. Olha, meu irmão, quanto mais escravizado for o povo, melhor de lidar com ele. Quanto mais miserável for o povo, mais fácil de você manipulá-lo. Quanto mais ignorante for o povo, mais fácil dele se tornar uma massa de manobra na mão dos poderosos. São as mesmas políticas religiosas, são os mesmos mecanismos sendo engendrados e a gente não percebe o que está acontecendo. Estou lhe trazendo essa manhã de forma bem objetiva esse fenômeno para você se dar conta do que está acontecendo. É uma indução à subjugação social, é levar o povo a se tornar inofensivo. Porque olha, o que o brasileiro aceita é uma coisa impensável. Em qualquer país do mundo isso já tinha explodido, em qualquer país do mundo isso já tinha virado revolução, em qualquer país do mundo já teria havido uma manifestação para alterar. O que nós sofremos, o que nós nos submetemos é uma coisa impensável. E olha, isso foi feito largamente na América Latina. Pode ver que a igreja sempre se aliou com as ditaduras. Pode ver que a igreja sempre esteve aliada com o que havia de pior, com a pobreza extrema, com os governos totalitários, com a opressão no campo, com a opressão na cidade, com o êxodo rural. A igreja sempre esteve aliada com os poderosos. É triste dizer que a igreja na ditadura estava aliada com os poderosos. Aqui e ali, a igreja católica foi quem rebelou-se. E eu me lembro bem de Dom Helder Câmara dizendo: quando eu dou comida aos pobres, me chamam de santo. Agora, quando eu pergunto por que eles são pobres, me chamam de comunista. É, sim, baixo nível de escolarização, falta de acesso aos serviços essenciais. Essa cultura faz bem para alguém. Alguém ganha quando todo mundo perde. Alguém está se alimentando disso e fazendo com que esse monstro engorde. E eu quero essa manhã chamar a sua atenção. Por favor, veja se você acorda. Veja se você desperta para essas realidades que estão diante dos nossos olhos. Sim, Pilatos promovia um império e era o grande fomentador de uma política que esmagava as pessoas e que produzia a miséria como uma ideologia. E nós também vivemos nesse tempo. E a religião tira muito proveito disso, porque tudo isso produz um povo escravizado. Por que você acha que Bolsonaro e outros que se apresentam como cristãos estão indo por esse platô? Por que você acha que o Eduardo Cunha é um frequentador da Assembleia de Deus e é um homem confessamente religioso? Por que você acha? Por que você acha que eles estão nesses bolsões de manifestações religiosas? Por quê? Baixa escolarização, capacidade de manipulação, sofrimento extremo, necessidades extremas. Qualquer promessa faz o cara ser movido do seu eixo. São sempre os mesmos mecanismos. Em último lugar, eu quero lhe dizer que esse casamento de cultura com religião promove a criação da cultura do medo. Veja aí o verso 12 do capítulo 19. Desse momento em diante, Pilatos procurou libertar Jesus. Mas os judeus o ameaçaram, exclamando: se deixares esse homem em liberdade, não és amigo de César, pois todo aquele que se faz rei é contra César. Quando Pilatos já estava sendo demovido do seu interesse de condenar Jesus, já estava convencido que não devia fazê-lo, aí a moçada do Sinédrio veio com um argumento irrefutável. No texto de Mateus, eles vão dizer assim: esse homem incita as pessoas a não pagar tributo a César. Ele mexeu no bolso, ele mexeu na grana, ele mexeu na engrenagem. Olha, esse cara aí que você quer libertar, ele diz para a moçada não pagar tributo, não pagar imposto, dá o balão. E 2, esse homem que você quer libertar, ele se intitula rei, ele quer assumir o lugar de César.
Se você libertar ele, é porque você não é amigo de César. E aí ele deu um checkmate. Por quê? Porque a religião e a política também trabalham com essa cultura do medo. Ou seja, é colocar o indivíduo num patamar mais alto que todo mundo. É o ungidão. É o ungido que ninguém pode tocar nele. E o cara diz, se você tocar em mim, você está tocando em Deus. O que é que o Malafaia anda falando por aí? Aceite seu pastor do jeito que ele é, seja ladrão, seja bandido, seja o que for. Não mexa com ele, não. Deixa que Deus trata com ele. Não toca no ungido, não, que você morre. É criar essa figura totêmica. São as pessoas elevadas a uma categoria especial. E aí diz o seguinte, olha, se você mexer com essa gente, você vai ser castigado. Olha, Deus vai vir e vai destruir a tua vida, vai botar um câncer na tua alma. Não brinca com isso não, rapaz, porque Deus é um Deus vingador, Deus não é um Deus de amor, não. E aí eles criam essa figura dessa divindade vingativa para produzir medo. É aquela espiritualidade que impede você de não se submeter àqueles mandatários que controlam a vida das pessoas. Por isso que eu tenho tanto medo de igreja em célula. Outro dia me perguntaram, pastor, o que o senhor acha de igreja em célula? Eu disse, eu prefiro igreja com cérebro. Porque as experiências de célula que eu vi são experiências de manipulação, de invasão de privacidade, de castração de mente, do sujeito querer dizer o que é que o outro faz, o que não faz, o que pode, o que não pode, como é que anda e como é que deixa de andar. Pequeno grupo é uma coisa extraordinária, é uma bênção. Pequeno grupo é a iniciativa do discipulado que nós acreditamos e fazemos, mas tudo que é invasivo e manipulativo é uma desgraça. E aí, para a religião, não basta o sacerdote ficar entre o homem e o Criador. Ele precisa também se interpor na relação do homem com o seu semelhante. É um controle total. E aqui você vê o Sinédrio se movendo com esse poder, com essa manifestação de criação da cultura do medo, dizendo para Pilatos, olha, se você fizer isso, você se torna inimigo de César. César que é o poderoso, César que pode esmagar todo mundo. Você está maluco, cara? Você vai mexer com essa potestade, com esse poder? E o que é que você mais ouve em igreja? É essa política do medo. É a pessoa dizendo, olha, você vai ser disciplinado. Olha, você vai ser colocado lá na disciplina pública, você vai ser exposto diante de todo mundo. E aí o cara que não se submete, que não anda naquela cartilha, que não cumpre aqueles mandamentos, ele sofre bullying. É o bullying gospel. O cara começa a ser evitado, né? Ninguém senta mais com ele, ninguém fala com ele, ninguém bota ele para trabalhar mais num programa, já cortam ele de tudo, já amputam o cara de tudo, ele se torna um leproso dentro do grupo. Por quê? Porque ele se rebelou. Ele agora se rebelou contra o pajé. Ele se rebelou contra, né, o feiticeiro do sagrado. Ele se rebelou contra o bispo. Ele foi contra o pastor. E aí se cria esses super-homens espirituais. Em Jesus isso tudo está destruído. Em Jesus todos nós somos sacerdotes. A doutrina do sacerdócio universal, vá lá ler a epístola de Pedro, que nos nivela e nos iguala diante de Deus. Não há mais escolhidos, não há mais ungidões, não há mais superpoderes, não há mais totens, não há mais elevados, não há mais escolhidos. Em Jesus todos nós somos um. Não há homem nem mulher, não há grego, não há judeu, não há liberto, não há escravo. Não há essas etnias nem gêneros em Jesus. Todos somos iguais e chamados ao serviço. Nós somos chamados para lavar os pés dos irmãos. Nessa igreja, pastor é chamado para lavar e servir os irmãos, cuidar dos irmãos. Vocês me veem aqui com qualquer tipo de demanda e me colocar como super espiritual, melhor que alguém, ou exigir alguma deferência, alguma coisa diferente para mim. Assim deve ser, irmãos, entre nós. O maior é o que serve. Assim nos ensinou Jesus. Mas a religião produz esse fenômeno do medo, do castigo, da invasão da privacidade, do cerceamento, do esmagamento do outro. E quando Pilatos imaginou em se demover, o Sinédrio já veio com uma cartada, olha,
Se você fizer isso, é porque você é inimigo de César. E usou essa prerrogativa da cultura do medo. O medo que se tinha do sumo sacerdote é uma coisa impensável. Por isso que quando Jesus começa a conversar com ele e dá a resposta que era a resposta que ele precisava ouvir, levou uma bofetada na cara de um oficial que estava ali. Porque disse, como é que você fala assim com o sumo sacerdote? Tem gente que tem medo de falar com o pastor, tem gente que tem medo de falar com o bispo, tem gente que tem medo de falar porque o sujeito já é uma potestade espiritual, já se constitui alguém que não pisa mais nem no chão, ele anda flutuando. Mas, por favor, pelo amor de Deus, vamos entender e vamos fugir, e vamos sair de tudo isso, porque isso só provoca doença. Eu queria ter tempo para conversar com vocês, porque essa mensagem, eu penso que revela tanta coisa que acontece como fenômeno nos nossos dias, mas a gente não tem tempo. O que eu queria concluir é apenas lhe dizer que você, meu irmão, preste muita atenção. Vem eleições aí pela frente. Eu me sinto muito à vontade de tocar nesses assuntos, porque eu não sou um político partidário. Eu não faço parte de partido, eu não tenho ideologia, minha ideologia é o evangelho. Por isso eu me sinto muito à vontade, apesar da gente ter aqui pessoas na comunidade que se candidataram aí a possíveis cargos eletivos. Eu sou muito livre de tudo isso, não tenho conchavo com ninguém, não estou comprometido com ninguém que não seja com o evangelho. Não tenho nenhum compromisso com o político, tenho um compromisso com o reino de Deus. Nós temos uma ONG aqui, estamos fazendo um trabalho extraordinário com as comunidades carentes, mas nunca veio aqui ninguém para ter acesso político a isso. A gente já foi procurado, Marcinho pode testemunhar aí, já veio gente aqui atrás para querer botar um selo aqui. Eu disse, não, política aqui, não, política da porta para fora. A gente faz aqui porque a gente é desafiado pelo Senhor para ter amor e cuidado com os necessitados. É só isso e ponto final. Vem campanha por aí, vem eleição por aí. As pesquisas já começaram, as manobras já começaram, os conchavos já começaram, os acordos já começaram. E você vê o que nós estamos passando, e muito do que nós estamos passando é fruto da política. E muita coisa que existe no nosso meio é fruto do casamento da política com a religião. Portanto, o que eu conclamo você, e você que está me assistindo essa manhã, abra não só o seu coração para Jesus, mas abra também a sua mente para o Evangelho, porque o Evangelho muda a nossa consciência. E Paulo diz que aquele que tem a mente de Cristo é capaz de discernir entre tudo o que está acontecendo e perceber quem é do bem e quem é do mal, quem fala a verdade e quem fala a mentira, o que é o que promove o homem, o que é o que escraviza o homem, o que é o que liberta o homem, o que é aquilo que destrói e aprisiona. Você vai ter essa capacidade e vai ser uma bênção na sua vida. Que Deus lhe abençoe, que o Senhor possa multiplicar essa palavra e alcançar muitos e muitos corações, no nome de Jesus. Amém.